engordei na quarentena, e agora? Se você se identificou, fica por aí que eu vou te mostrar dicas bem simples que talvez você não conheça, para você não só voltar ao seu peso de antes, como atingir o seu peso ideal. Então vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Veras, esse é o Force X Dicas, seu canal de atividades físicas, e hoje a gente vai falar sobre um problema que tem assolado a casa de todo mundo. A vizinha tá mais gorda, você tá mais gordo, até o cachorro tá mais gordo, a sua família tá mais gordo. O que aconteceu nessa pandemia que fez todo mundo subir o seu peso? É muito importante quando a gente fala sobre peso, né? Na pandemia, a gente entender as causas que levaram a isso. Quando você fica preso em casa, nós seres sociais, né, que fomos feitos para interagir com outras pessoas, obviamente a gente vai ter ansiedade, depressão, vários problemas que mexem aqui. E guardem isso para vocês, independente de pandemia, independente do ano que a gente esteja. Se mexer aqui, vai sempre mexer aqui. Seja um divórcio, seja algum problema que você esteja acontecendo, ou você vai ter uma compulsão alimentar, ou então você vai emagrecer muito. E é isso que a gente tem visto. Muitas pessoas, para se satisfazerem da angústia, da ansiedade, elas começaram a pedir mais comida no iFood. Você pode perceber que a quantidade de entregas feitas pelo iFood, Rappi, Uber Eats, todos esses aplicativos de comida rápida, eles aumentaram muito os pedidos. E isso é um dos fatores. Mas, apesar de ser uma das causas aí do aumento de peso, a gente não vai falar muito dessa questão porque é algo que a gente não tem como mudar agora tanto, tá? A questão da ansiedade, essas questões que mexem com a nossa cabeça. O que a gente pode fazer é meditar, fazer atividade física em casa. Mas como a gente ainda tá, o Covid ainda está aí, a gente não tem como mexer muito nesse fator de causa, tá? Para o aumento de peso. O segundo motivo de aumento de peso é a mudança de horários na nossa rotina, tá? O café da manhã virou almoço, o almoço que era meio-dia foi para 3 horas da tarde, a janta já não existe mais, e tudo isso interfere no nosso metabolismo e em várias outras questões que fazem sim a gente engordar. Mas é o terceiro ponto que eu quero mais focar aqui com vocês hoje, porque o terceiro ponto é algo que vai entrar ano, vai sair ano, ele vai continuar sendo decisório em qual peso você vai estar. Então, se você seguir essa dica, pode ter certeza que se você se atentar a esse conceito, se você souber trabalhar ele, você vai ter o peso que você quiser. Claro, fazendo por onde, né? Mas ele é importantíssimo. E já tem um tempo que eu quero falar aqui no canal sobre a dieta flexível, explicar o conceito de como se emagrece e como se engorda com um exemplo simples, tá, gente? Pensa o seguinte, pensa que você é um ser que se alimenta basicamente de maçãs. E aí você come 30 maçãs por dia. Vamos supor que essas 30 maçãs por dia fazem você ter ali sempre a média de 70 quilos, tá? Então você come 30 maçãs por dia, tem 70 quilos. E aí, em determinado período de tempo, alguns meses, vamos botar aí 2 meses, você come as mesmas 30 maçãs por dia. Um alimento saudável, né, e tudo mais. E agora você não tem 70 quilos, você tem 80 quilos. E aí você me pergunta, Renata, como assim? Você está comendo a mesma coisa? Como que você aumentou o peso? Então, de forma bem simples, existe uma coisa chamada gasto calórico. E o gasto calórico, ele vai ser composto aí pela taxa metabólica basal, que é nada mais, nada menos do que o gasto para você sobreviver, então para você respirar, para você pensar. E somado à taxa metabólica basal, você tem um gasto de atividades que você faz. Vamos supor que você trabalha como pedreiro, que exige um certo tipo de gasto calórico maior. Vamos supor que, diferentemente desse, você trabalha no telemarketing, então você gasta poucas calorias nessa atividade. Tudo isso vai interferir em qual gasto você vai ter de calorias no dia. E o que a gente tem visto é que durante a pandemia, né, muitas pessoas começaram a trabalhar em home office, ou seja, de casa, e isso, ou então de forma escalonada, indo uma vez na semana no trabalho, 2 presencialmente. Então, claramente, você tem um gasto calórico menor. A partir do momento que você tem um consumo X, você tinha um gasto Y aqui, e você se mantinha naquele peso. Quando você diminui aqui seu gasto calórico, obviamente você vai ter um saldo aqui de ganho de peso a partir do momento em que você consome mais do que você gasta,
Simples assim. Então, o que fez a população engordar? Um superávit calórico. Simples assim, sim. Vamos voltar lá para o nosso exemplo? Lembra que eu falei que eram 30 maçãs? Por que eu falei maçãs? Porque maçã é um alimento visto como saudável, um alimento que não tem muita gordura nem nada. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que o que faz você engordar não é engordar ou emagrecer, não é se você come um alimento X ou Y, nada disso. É sim as calorias que você consome no dia. Claro que as calorias que uma gordura tem é diferente de um carboidrato, de uma proteína, de um outro macronutriente. Mas, basicamente, o que vai determinar seu peso não é se você come uma comida saudável ou não. Ah, Renata, então você está me falando que, por essa lógica, eu posso emagrecer comendo hambúrguer? Olha bem para mim. Sim, você pode. Se tiver déficit calórico, sim, você vai emagrecer. Simples assim. Então, aqui, o que eu estou falando do aspecto estético. Você vai ver, inclusive, vários youtubers aí que são fisiculturistas, se eu não me engano, o Vitor Leles, ele consome Coca-Cola, sabe? Coca-Cola, assim, light, né? Aquele zero calorias. E por que eles consomem? Porque aquilo é saudável? Não, porque em questão de emagrecimento ou então de ganho de peso, aquilo não interfere. Ele é zero calorias. Agora, para o aspecto de saúde, ele não é saudável. Fisiculturistas, eles não vão focar tanto na saúde, eles vão focar mais na estética, porque esse é o objetivo. Então, entenda isso. Então, isso só demonstra que é de fato verídico. Tá bom, Renata, eu entendi todo o conceito. E como é que eu faço para poder calcular essas calorias? Se você quiser ver um vídeo explicando ali na prática como é que se calcula e tudo mais, escreve aí nos comentários que eu faço outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. O meu objetivo com esse vídeo é te dar um parâmetro geral, um aspecto básico, uma dica básica para você emagrecer ou ganhar peso de acordo com o que você quer, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês curtiram, não esqueça de curtir. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ver os próximos que eu vou lançar, também colocando aí na prática a dieta flexível, falando para vocês um pouquinho mais adentro, como calcular calorias, tudo isso, se inscreve e ativa as notificações para você receber a notificação de vídeo novo, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até a próxima!